estou aqui como ex-abeuense, atual abeubense, né? Acho que, né, tem que usar bem as palavras, né? Então, eu sou um abeubense, né? E eu acho que é só por isso mesmo também que eu fui convidado, etc. e tal, né? Porque se isso aqui fosse um evento organizado pela CAPES ou pelo CNPq, o meu nome não tinha passado. O consultor ad hoc tinha recusado, porque eu estou fora da pós-graduação há uns 5 anos, né? Meus índices não estão ali, né, dentro do que eles chamariam de o eficiente, mas tem aí alguma coisa que, quem sabe, eu possa contar para vocês. Acho que é nessa ideia que eu quero falar. E eu respondo a pergunta do dia nessa linha, né, dentro do que a ABU tem feito nesse último segundo semestre, né, falando sobre visão, vocação e vivência missionária. Não, acho que esse tema está ligado com o tema da IFES, né, no movimento internacional, no que diz respeito ao engajamento do cristão com o mundo acadêmico, né, com o engajamento do cristão com a academia e não apenas com a universidade. Acho isso muito legal, esse foco, né, que foi, né, estreitado aí pela IFES, a importância de entender que o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar também a universidade, mas, inclusive, as ideias, a forma de pensar, a forma de se fazer ciência. Então, acho que isso é interessante, né? Dentro dessa ideia de visão, vocação e vivência, ouvindo um pouco do que as questões que apareceram ontem também, normalmente as nossas crises aparecem no que diz respeito à vivência, né? Eu já disse isso no encontro regional da ABU, né? Porque quando você pega visão, vocação, você espera um outro ão, né, no nome, né? E a ABU escolheu vivência, é bem mais, né, suave, eu diria, desprovido de poder, né? Então, essa lógica da não ação, essa lógica do não impacto, ela é importante, porque, no final, não são os grandes atos, as grandes ações que fazem diferença, mas a contínua vivência do evangelho, da prática da vocação e da visão que a gente tem, que a minha veio muito da BU, né? Tenho muito que agradecer a BU por isso. Então, acho que é muito legal isso. E é nessa vivência que, normalmente, a gente tem as crises na universidade, como pesquisador, como professor, o estudante, seja ele de iniciação científica, de mestrado, doutorado, o cara que está aí trabalhando com a tese dele. Tá? Mas, se a gente falar um pouquinho mais sobre a visão, compartilhando um pouco da minha vivência, quem sabe a gente pode ajudar em alguma coisa nisso daí, né? Quais são os desafios da ciência no Brasil hoje? Bom, acho que todo mundo vai concordar que temos um grande problema, que é a questão do financiamento da pesquisa e da subsistência do pesquisador, né? Como disse a Priscila ontem, né? O pesquisador, o professor brasileiro e o missionário, pelo que a gente conhece, têm um mesmo nível de salário em muitas coisas e passam pelos mesmos apertos ao longo da vida, né? Mas isso não é novidade. Eu gostaria de chamar a atenção no pouco tempo, e aí depois a gente vai conversando mais sobre as várias coisas, né? Eu acho que uma grande questão, hoje em dia, é o desafio da gente reconstruir o fazer científico, né? É interessante de que eu cheguei na Universidade de Brasília, já são 28 anos, acompanhei, né, envolvido com pós-graduação, orientação e tudo mais, a maneira como o CAPES e CNPq faziam as avaliações, né? E no começo as coisas eram meio soltas. Na engenharia, que é minha área, a grande parte das publicações eram todas em congressos. É verdade que são artigos de 10, 12 páginas num congresso, e aí toda uma discussão, etc. e tal. As outras áreas, às vezes, não têm essa visão dos congressos, mas, aos poucos, a universidade foi mudando, a ciência brasileira nas engenharias foi mudando para um trabalho cada vez mais envolvido com publicações internacionais, um incentivo a isso, uma cobrança disso, um trabalho grande nisso daí. E, hoje em dia, a gente vê a própria CAPES, né, mudando os pontos de ranqueamento dela lá, né, os pontos de avaliação, voltando-se mais para a necessidade de uma qualidade, de uma abrangência, de você dar liberdade para o pesquisador e para os programas de pós-graduação de atuarem de formas diferentes e de definirem a sua identidade nessas diferentes áreas. Tá? E é interessante de ver a valorização que tem se dado do discípulo.
tá certo? Né? Usando uma palavra que os cristãos entendem bem, né? Hoje você precisa desenvolver recursos humanos seguindo, né, o professor, o grande pesquisador, tem que se preocupar com a formação de recurso humano, publicar junto com o seu estudante, incentivar o seu estudante a se desenvolver e não simplesmente vê-lo como um fabricador de artigos que vai aumentar a pontuação dele e permitir mais recursos para a pesquisa. Né? Há uns anos atrás, né, junto com o Alexandre Brasil, a gente discutia essas coisas, né? Como que o pesquisador brasileiro, forçado a conseguir recursos, tinha uma agenda de trabalho muito grande, muito puxada, e que dificultava até o fazer científico dele, porque ele tinha que gastar muito tempo com administração, burocracia, etc. E tal. Aqueles que financiam a ciência no Brasil não pensam como cientistas, muitas vezes, pensam como industriais querendo resultados, né? Independente de qual é a área do conhecimento, querendo número, querendo livros, artigos e tudo mais, e aí a parte mesmo da formação humana, aos poucos, está aparecendo agora no sistema de avaliação. Interessante de que são cientistas, pesquisadores, que se debruçaram sobre isso e que trabalharam nisso, independente, né, do governo, né, no lugar. Né? Tá? Então, apesar disso, nós estamos aí com esse sistema. Tem falhas, tem dificuldades? Sim, sempre vai ter. Né? A gente, como professor, pesquisador, sempre vai achar algum problema. Esse índice aqui tem um viés, né? O povo da estatística gosta disso, tá certo? Né? Então, e aí a gente vai discutir isso. Mas a gente precisa recuperar o significado do fazer científico. O que é a pesquisa, o papel da ciência e o que se espera da ciência. Quais os limites que a ciência tem. A história recente nossa, a experiência recente nossa, afetou muito isso. Foi muito maculado por esse debate presente, tá certo? Né? E também pela prática de muitos cientistas e pesquisadores brasileiros e no mundo todo. Quer dizer, então, a Revista Brasileira de Engenharia, no último volume dela, saiu semana passada, tem muito mais artigos de indianos e chineses do que de brasileiros. Certo? Então, a gente tem uma dificuldade grande de fazer isso. Eles encontraram aqui um lugar para fazerem seus números, né? Enquanto que nós temos que continuar zelando pela qualidade dos artigos que publicamos. Tá? A gente precisa explicar de novo para a sociedade, a gente precisa explicar de novo para as igrejas, o que o cientista faz, o que a pesquisa objetiva e para onde a gente deve ir. Né? Para isso, é importante que o cristão, que o pesquisador cristão, se envolva e se comprometa cada vez mais com a excelência na qualidade. Acho que esse é um grande desafio. A gente se acostumou a produzir, né, técnicos em redação de teses e artigos, e não doutores. Né? Eu achei interessante ontem, né, a Priscila falando, né, da importância, né, de você ter... eu não conhecia doutores, né, na minha juventude. Né, e ela falava isso com uma certa reverência, né, achei isso muito interessante. Né? Eu ainda conheço poucos doutores na engenharia. Tá certo? Né? A gente falta, né, aquele cara que tem a visão global da área de pesquisa, que tem a visão geral da ciência. A maior parte das publicações apresentam bons resultados, boas discussões a respeito daquele resultado, mas não existe uma inferência, não existe uma transferência do conhecimento, um levar isso para frente. Né? Os artigos, meus artigos que são mais acessados no ResearchGate dizem respeito a como fazer uma bomba d'água que é prática e útil em terrenos, né, em ambientes desérticos e tudo mais. Então, ok? Então, a modelagem de como fazê-la melhorar a eficiência. Então, essas coisas fazem falta. Né? A pesquisa básica ela é importante, a pesquisa aplicada ela é importante, mas faltam os pesquisadores com visão do global. Né? Existe um risco grande que a gente corre como cristão, a gente acha que nós somos cidadãos apolíticos, né? E aí o Robson Cavalcante diria que isso é uma possibilidade semântica, que as duas palavras vêm da mesma origem, da mesma raiz. Né? Então, o cientista cristão também, ainda mais. Né? Se eu faço ciência, deixa a política da Associação de Professores para aqueles que não fazem ciência, porque eles têm tempo para fazer isso, e eu estou muito preocupado com outras coisas. Isso é um grande erro, porque nós precisamos influenciar no sistema. Graças a Deus, nós temos cristãos
abeuenses que estão em reitoria, que estão em associações de suas áreas, de pesquisadores, Associação Brasileira de Ciência, etc. e tal, né? Eu acho que isso é muito interessante, muito bom ter isso. Né? Então, eu diria que o professor, o pesquisador cristão, ele precisa se voltar para essas questões, né? A necessidade da gente invocar isso e focar nisso, né? Nossos estudantes, né, foram mal acostumados nos últimos anos a fazerem números e a refletirem pouco. Então, a gente precisa voltar a refletir mais, para produzir realmente doutores. Esse é um grande desafio. E convencer a sociedade de que esse pensamento, de que essa tarefa, de que esse raciocínio, de que essa ocupação intelectual, ela tem uma relevância para a própria sociedade. Para isso, nós cientistas, nós pesquisadores, temos que abrir a cabeça. Certo? Né? Existe uma coisa interessante também que eu gostaria de chamar a atenção, que é a questão da carreira. Né? Para o jovem pesquisador, né? Não descuide da carreira. Né? Tá? Por mais que isso pareça que você está correndo atrás de um salário melhor, de recursos melhores, etc. e tal, isso é fundamental. Como cristão, a gente tem adota aquela visão missionária de abrir mão dessas coisas, etc. e tal, e isso faz um mal terrível, porque você fica fora de um sistema e aí você não consegue influenciar positivamente o sistema. Tá? Então, seja zeloso pela tua carreira. Né? Como a Morgana anunciou, eu sou professor adjunto com 28 anos de universidade porque descuidei da minha carreira, tá certo? De fazer as minhas progressões, etc. e tal. Tá? Né? Minha esposa não está aqui hoje, ainda bem que eu posso falar isso, né? Porque senão ela me enforcava, né? Porque meus processos estão atrasados. Mas essa é a verdade. Né? Você, como cristão, tem um compromisso missionário? Sim. Talvez você não vai ser o grande cientista, como fruto da sua vocação, mas você precisa ser um formador de recursos humanos. E para poder formar bem os recursos humanos, você precisa estar dentro do sistema, influenciar o sistema. Então, cuide da sua carreira, faça o que precisa fazer, tá certo? Zele pelo teu currículo, tá? Porque quando você estuda, quando você pesquisa, quando você se esforça e cuida da tua carreira, né? Tu, como um corredor de carruagem de fogo, você está glorificando a Deus também. Certo? Né? Isso é aquilo que você foi chamado para fazer, foi colocado para fazer. Bom, minha última palavra é que, na engenharia, em outras áreas, zelem pela língua portuguesa. Né? Acho que nós somos forçados a publicar em inglês, tá? Daqui a um tempo talvez vão ter que publicar em chinês, mas zelem pela língua portuguesa. Né? Pensem em fazer publicações, mesmo que elas não tenham o melhor índice na CAPES, mas para que essas publicações atinjam os estudantes, como disse a Morgana, das universidades mais periféricas e que hoje ainda tem dificuldade enorme. Eu vejo isso mesmo no estado de São Paulo, né? Universidades onde os estudantes têm muita dificuldade com o inglês. E se a gente limitar a produção nossa ao inglês, nós vamos estar cortando a possibilidade desses caras se desenvolverem. Bom, eu paro por aqui.